Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como acabar com as divisões entre nós, né? Jesus está dizendo, por quê? Porque à medida que o homem não aceita a salvação, não vive em Deus, não assume a sua identidade de filho de Deus, vai se dividir. Então, se você disser que é de Deus para uma pessoa, ela vai ficar dividida. Não, mas você tem esse defeito, você é assim, você é assado. Que Deus é esse que é o seu? Né? Que começa a divisão. Se você fala para o filho, nossa, você vai casar? A mãe fala para o filho, mas você vai casar com aquela moça, ela não vai na igreja, não reza. Pronto, aí já vem cá, inimiga da nora. Pronto, começa o problema. Né? Se o filho também, ou a filha vai casar com uma pessoa, quem que é ele? Esse homem não vai na igreja, ele tem isso, já começa as divisões. Tudo por causa disso. Né? Porque se todo mundo fosse de Deus, por isso que Jesus está dizendo, como eu gostaria de que o fogo tivesse aceso no seu coração. Como o fogo de Deus estivesse já borbulhando. Às vezes a gente está com uma chama, fumegando. Né? Às vezes a gente não estamos com esse fogo aqui. Estamos com uma chaminha bem, sabe que as velhinhas de 7 dias, que fica quase parecendo que está apagada? Às vezes nosso fogo em Deus é desse jeito. Né? Por isso, nós criamos divisão entre nós. Nossa, porque fulano, a minha irmã vai na igreja, mas aqui, não sei como que ela diz que é de Deus. Então a gente começa a criar divisão. Até os que vão na igreja, até crítica, né? A gente vai fazer críticas por aqueles que causam, que para nós torna divisão entre nós. E aí Jesus está falando, olha, se a gente não for batizado e viver o nosso batismo, nós vamos viver de divisão em divisão. O homem de Deus não é o homem da divisão, é o homem que traz paz. Por isso ele estava falando ontem, olha, você é o servo fiel que eu coloquei para tomar conta da sua casa, dos bens de Deus. Por isso você está ali para cuidar, não é para brigar, não é para ser comilão, nem beberrão, nem espancar um, nem espancar outro. Mas como aquele servo que espera a vinda do Senhor. Assim que nós devemos nos proceder. Por isso está falando a primeira leitura hoje. Como que eu vou conseguir fazer isso? Dobrando meus joelhos no chão. Né? Vai dobrar os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe o seu nome no céu e na terra. Dele que nós vamos dobrar o nosso joelho. Porque nós não vamos resolver todas as coisas humanas discutindo e brigando e causando confusão. Não. Por isso ele está dizendo, olha, seja rebostecido por seu espírito, quanto ao homem interior, que faça habitar pela fé em Cristo em vossos corações. Quando nós colocamos Cristo em nosso coração, nós tornamos causa de união, de unidade com os irmãos, e não mais divisão. Por isso nós estamos celebrando João Paulo II. 7 coisas que João Paulo fazia para ser um homem alegre. Um homem que expressava
o amor de Deus em si. Ele perdeu tudo. João Paulo não tinha ninguém, nenhum dos seus familiares. O pai morreu, a mãe morreu, os seus amigos mais íntimos morreram. Ele passou para as piores humilhações, porque o seu país foi invadido, mais de 80% da população foi exterminada. Então, quem vê o filme de João Paulo II, vê, e ele não perdeu a alegria. Era atleta, corria, andava tinha canoagem, fazia tudo, fazia teatro, não perdeu a esperança, não perdeu a alegria. Era um homem carismático. Então, por isso, a nossa vida carismática se dá pela ação do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo que mora em nós, essa alegria de ser carismático. Mesmo diante das tempestades, das dificuldades, ele não perdeu a esperança, por isso se tornou a igreja uma igreja alegre. Ele conversava com todas as pessoas. Então, ele era um homem da verdade. Segundo ponto, João Paulo dizia a verdade para todas as pessoas. Verdade, com caridade, ela torna os outros nossos amigos. Cria com a gente a alegria da pessoa poder confiar em nós, depositar a confiança naquilo que a gente faz, naquilo que a gente realiza. Por isso, o segundo ponto dele era esse. Primeiro, ser um homem carismático, alegre, que quer estar com todos, mesmo diante das piores dificuldades. Ele não deixava de estar com as pessoas. Segundo ponto, terceiro ponto, a unidade. João Paulo queria conversar com todo mundo. Ele conversou com todas as culturas. Imagina se o Papa fosse agora. João Paulo, talvez ele ia passar o que o Papa Francisco está passando. Onde as pessoas distorcem as palavras do Papa, só para confundir os cristãos. Tem rede de televisão, como ontem nós vimos, maior mentirosa da face da terra. Pegou a palavra do Papa, deturpou tudo, que o Papa não disse nada daquilo, mas cria só para criar confusão. Os ateus, os ateístas desse mundo, filhos de Satanás, estão aqui para criar confusão entre nós. E aí os cristãos católicos, que não sabem, vem de entrar no site do Vaticano, Vatican News. É só entrar lá, está toda a reportagem tranquila para você ler. Se você entrar no Instagram do Vatican News, está a reportagem. Se você entrar no Facebook do Vatican News, está a reportagem do que o Papa falou. Mas as pessoas deturpam, mentem e criam confusão entre nós. Por isso, João Paulo era um homem da unidade. Conversava com todo mundo. Não importa. E se a igreja machucou alguém, se feriu, ele também era um homem da reconciliação, do perdão e da reconciliação. Ele pediu perdão para todo mundo que a igreja tinha machucado. Pediu perdão. Reconciliou, voltou atrás, seja com quem quer que a igreja tenha errado. Ele era um homem da reconciliação, do perdão. Era um homem da oração. Quarto ponto, o quinto ponto, o homem da oração. Orava, adorava a Deus, passava 6 horas, 4 horas, 5 horas adorando a Deus. Ficava lá na sua capela adorando a Deus. Antes de qualquer reunião, antes de qualquer pronunciamento, antes de estar com as pessoas, o Papa primeiro ia adorar Jesus, ia rezar, ia pedir sabedoria para Deus para vencer as divisões do mundo, para não deixar o mundo viver nas divisões que Satanás provoca. Ele quer a nossa inimizade. Quem quer ser inimigo do outro é obra de Satanás. Nós precisamos saber. Era um homem das dores frágeis, doente, limitado, babando. De todo jeito, ele não tinha vergonha de aparecer lá babando, enxugando a baba. Queria mostrar o rosto frágil de Deus, da humilhação de Deus, que se passa também pelo Calvário. Olha. Humilhação, nu, pregado na cruz. E o Papa mostrou a sua figura de um homem das dores, do sofrimento, que assumiu sobre si as dores do mundo inteiro. Porque ele tinha vontade imensa que as pessoas pudessem enxergar a coisa mais preciosa para ele.
o rosto da misericórdia de Deus. Ele queria mostrar a misericórdia de Deus para todo mundo. E por isso ele divulgou a divina misericórdia, que nós temos hoje a festa maravilhosa da divina misericórdia. Para quê? Para mostrar o rosto da divina misericórdia a cada um de nós. Porque nós vivíamos de condenação em condenação, de culpa, querendo um condenar o outro. E João Paulo falou, não, olha para a misericórdia de Deus. Eu não quero sacrifício, não quero oblações, eu quero a sua misericórdia. É o que Deus pedia, é o que Deus nos pede. E aí nós vamos com João Paulo aprendendo a superar as divisões que o mundo nos impõe. Não é Deus que nos impõe. O mundo, o maligno nos impõe fardo pesado. Por isso Jesus diz, aprendei de mim, porque meu fardo é suave. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Em Deus nós aprendemos a aliviar o fardo nosso e dos outros, em vez de colocar fardo pesado, né? Em vez de colocar condenação, julgamento, culpa. Por isso São Paulo hoje nos dá esta graça que quanto é necessário dobrar os joelhos para rezar e suplicar a Deus esta sabedoria, esse entendimento que nos dá a graça de vencermos tudo isso, de sermos este povo vencedor de todas estas divisões. Por isso é a graça que está dizendo aqui que nós precisamos, aquele que tudo pode, realizar superabundantemente e muito mais do que pedimos ou concebemos, cujo poder atua em nós, a Ele a glória. Deus dá o poder para nós realizarmos bem a nossa missão que Ele confiou a cada um de nós, de estarmos na frente dos outros para sermos testemunha desse Deus. Então vamos fechar os nossos olhos por um instantezinho e já pedir esta graça. Assim como o Papa nos ensina hoje a vencer, o Santo Padre, o Papa nos ensina a vencer, o Santo de Deus, João Paulo, né? Segundo nos ensina a sermos um homem carismático, que traz em si a força do Espírito Santo, o carisma do Espírito Santo. O homem da verdade, para que a gente saiba viver essa riqueza, que a verdade esteja no nosso lábio, que nós não deixamos a mentira, nem falsas acusações sair dos nossos lábios, que sejamos homem do perdão, da reconciliação, que nós saibamos perdoar e reconciliar, trazer de volta aquele que foi para longe, sermos a pessoa da unidade, sermos um homem da oração, da adoração, homem que somos frágeis, miseráveis das dores, mas sabemos enfrentar todas as coisas em Deus, que a nossa força está em Deus e não em nós. E que nós mostramos para todo mundo o rosto da misericórdia de Deus. Que o Senhor nos encha com essa graça no dia de hoje, para que assim a gente possa viver e ser, né, a cada dia, os vencedores de todas as divisões que estão ao nosso lado.